Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, versos 8 a 10. 1 Pedro, capítulo 4, versos 8 a 10. 1 Pedro, capítulo 4, primeira carta de Pedro, capítulo 4, do versos 8 ao verso 10. Nós vamos conversar um pouquinho sobre algo que eu gosto de vez em quando de voltar e repensar. Reavaliar e recomeçar. Você já sentou na sua casa, e aí, flamenguista, firme? Você já sentou na sua casa, no seu ambiente, lá, tirou um tempo para pensar na sua vida, para reavaliar como você chegou aqui, para reavaliar como foi o seu ano? Geralmente a gente faz isso, sabe quando? Nas últimas 24 horas do último dia de dezembro. É muito pouco tempo. De vez em quando é bom você dar uma parada na sua vida e falar assim, peraí, qual que está a minha caminhada, como é que está a minha jornada? Eu preciso reavaliar pontos eu estou indo bem, quais pontos que eu não estou indo bem. E na vida cristã, como é que está indo, como é que está sendo a minha história? Reavaliar e recomeçar. Afinal de contas, Deus, segundo o verso que nós lemos, no capítulo 139, os últimos dois versos do capítulo 139 de Salmos, onde vai dizer, sonda-me, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau. Deus conhece todos os nossos caminhos. Todos os nossos caminhos. Ele sabe do canto mais escuro do seu coração, onde você não quer pegar a sua lanterninha do celular e iluminar. Deus conhece. Deus conhece as suas decisões. Deus conhece os seus pensamentos. Por isso, você deve, não é pode, mas é deve, ter um relacionamento com este Deus. Nós devemos buscar nos relacionar com Deus. Oração, leitura da palavra, práticas devocionais, fazem parte desse relacionamento. Tirar uma fração do meu dia para estar conversando com aquele que me criou, para estar orando, para estar ouvindo a voz dele através da palavra de Deus, lendo a sua palavra. Relacionamento faz parte de reavaliar e recomeçar. Às vezes o nosso caminho não está legal, às vezes a nossa jornada não está legal, às vezes nós estamos caminhando para um negócio que não vai dar certo. A gente precisa reavaliar à luz da palavra de Deus e recomeçar. Mas para que você faça isso, é preciso você se lembrar que você tem que ter relacionamento com Deus. Não dá para ir levando de qualquer jeito. A forma do Zeca Pagodinho, sabe qual que é a forma do Zeca Pagodinho? Pensei que ninguém escutava música aqui, viu? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Essa não é a fórmula de vida cristã. O João capítulo 21, que nós lemos no início do nosso culto, vai dizer o seguinte: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aí ele vai dizer, aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e revelarei a ele. João capítulo 14, 21. Se você declara no seu coração que você ama a Deus, você tem prática devocional. É a maior declaração de amor a Deus que você tem. Ter práticas devocionais. Eu não tô legal nesse ponto não. Procure estar. Comece a tirar tempo de oração, tempo de leitura de Bíblia. Às vezes, assim, você vai sempre achar uma desculpa, uma maneira
para não fazer naquele momento. Mas é preciso ter perseverança. Começar a tirar tempo de oração, conversar com Deus. Isso se trata de um relacionamento com Deus. Bom, eu fiquei pensando nessa questão de relacionamento com Deus e eu comecei a observar a nossa vida. Até o dia de hoje, no ano de 2019, nós já vivemos 237 dias, fora aqueles que já morreu. Tem alguém que já morreu aí? Levanta a mão. Não, não veio. Quem morreu não veio. Então todos aqui já viveram até o dia de hoje 237 dias. 237 dias. Eu multipliquei esses dias em horas. Você viveu até hoje, a meia-noite de hoje, 5.688 horas. Olha que legal. 5.688 horas. Minutos, 341.280 minutos. Do dia 1º de janeiro até a meia-noite de hoje, você vai ter vivido todos esses minutos. 341.280 minutos. Nesse reavaliar e recomeçar, qual tem sido, e esse é o ponto que eu quero conversar com vocês hoje, qual tem sido a sua disposição em servir? Na igreja? Não precisa ser necessariamente na igreja. Qual a sua disposição em servir, em ajudar uma ONG, em estar ao lado de alguém na sua cidade, que você sabe que precisa de ajuda, em tirar alguns minutos para servir? Pessoas que nossa cidade sofrem. Quem tira aqui um dia da semana para servir sem pensar em si mesmo? Ou seja, eu não tenho benefício nenhum para servir alguém. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu vou reduzir. Em vez de um dia na semana, 1 hora na semana. Eu saio da minha casa sem desejo de ganhar dinheiro com isso, sem o desejo de estar fazendo isso por obrigação, mas com o desejo de servir algo, alguma causa, alguém na sociedade em que eu vivo. Desses 341.280 minutos que você viveu em 2019, qual foi a sua disposição em servir? Numa ONG, numa igreja, aonde quer que seja. Eu vou multiplicar e pensar no mês de 2019, só para a gente fazer uma conta básica, para que nós possamos entrar na nossa mensagem. Observando todo o tempo de 2019, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, são 365 dias e 6 horas. Vai dar mais ou menos não, 8.760 horas. 525.600 minutos. Nós temos em geral 2 cultos por semana aqui na igreja. Os nossos cultos, ele dura no máximo 1h20 minutos. Vamos colocar 60 minutos para ter uma conta redonda. Se eu tirar 60 minutos da minha semana para vir à igreja, eu vou estar ouvindo 3.060 minutos em um ano. O que significa isso do meu tempo? Estou dedicando a Deus só. Vou servir lá na igreja, vou orar, vou adorar a Deus. 1,6% de todo o seu tempo você está tirando para vir à igreja adorar a Deus em comunidade. Se você
não tenha práticas devocionais em casa, de leitura bíblica, de oração, você fica só nesse 1,6%. De vez em quando chega mais ou menos 6h40, que eu lembro que hoje é dia de culto, dá uma canseira, uma vontade de esticar na cama. Qual é a sua disponibilidade em servir na igreja? Qual que é o desejo do nosso coração? Que a igreja influencie a cidade e que ela possa ser um agente transformador da nossa sociedade. Esta é a disposição. E assim, alcançar e salvar vidas através de Cristo Jesus. Este é o nosso objetivo. Nós vamos conseguir isso com 1,6% do nosso tempo anual. Fica a pergunta. Curva a sua cabeça. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer. Queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor cuide de nós. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. 1 Pedro capítulo 4, versos 8 a 10. Acima de tudo, porém, tende amor uns com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Provérbios capítulo 3, versos 9 e 10 vai dizer: honrem o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Honre ao Senhor com todos os seus recursos. Aqui a Bíblia está falando de recursos financeiros. Também está falando de recursos, braços, boca, ouvido, para ouvir quem está com angústia, disposição em ir. E ele está fazendo uma promessa: os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Você está dizendo, você disse aí financeiro, e financeiro mexe com o povo, né? Quando você fala, financeiro, ai, ui, doeu. Deixa eu te explicar um negócio. Administre muito bem aquilo que Deus te dá. 100% daquilo que você tem, é Deus quem te dá. Fechou? E você tem a obrigação de administrar muito bem aquilo que Deus te dá. Quando eu administro mal os recursos financeiros que Deus me dá, eu estou pecando contra Deus. Ok? Devolva o seu dízimo conforme a Bíblia diz. 90% é seu. Ele te deu 100%. 90% é seu. 10% é de Deus. É para a obra, para o reino dele. Não tem mimimi. Não dá para correr. É assim. A honra vem em que todos os seus celeiros ficarão cheios. Cheios. Há duas formas de você conseguir bastante coisa. Uma é trabalhando pra caramba. É indo, trabalhar 18 horas por dia, 20 horas por dia, correndo atrás, não gastando nada, sendo mesquinho, tendo um amor ao dinheiro. E a outra forma é obedecendo a palavra de Deus e honrando a Deus com todos os seus recursos, administrando bem o seu tempo, administrando bem os seus recursos, administrando bem a sua vida, sem esse amor ao dinheiro. Dinheiro é tratado na Bíblia como mamon. Bom, para recomeçar e a sua disposição a servir, você vai encontrar no verso 8.
no verso 8 do capítulo 4 do 1 Pedro, a seguinte palavra: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, acima de tudo, porém, tende amor uns para com os outros. Na versão NVI está falando, sobretudo, ame uns aos outros. Há 2 mandamentos que Jesus diz que seriam os mais importantes, que resumia tudo. Quais são? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás o teu Deus sobre todas as coisas. Ok? Resumindo isso. Bom, aqui está dizendo assim, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros. Que tipo de amor é esse? É o tipo de amor que se importa um com o outro. É assim, ó. Eu esqueci seu nome. Simone Dávila. Você é muito amiga da Simone, né? Amiguíssima, vizinha da Simone. A Simone não está dormindo. Simone está com um problema sério, ela não está dormindo. Já tem uns 10 dias que a Simone vem, Dávila, passando um sufoco, e você está sabendo dela, porque você é muito amiga dela. Ela é sua vizinha. E ela está precisando de um recurso financeiro. Bastante dinheiro, Dávila. Só que ela não tem condição de pagar. Pense mais ou menos assim. E a Dávila tem exatamente essa quantia na poupança. Você já pensou? Eu amo ela como a mim mesmo. É esse tipo de amor. É se interessar, não por fofoca, não por conversa, mas é se interessar um pela vida do outro. E como a gente tem feito pouco isso. Como a gente se interessa pouco um pelo outro. Como as demandas do nosso dia a dia vão nos afastando. Às vezes eu sei de pessoas que estão com dificuldade, com problemas, passando por lutas, estão se afastando. E aí eu não vou lá. Eu não. Deixa que morra. Ainda falo, ó. Jogar uma terrinha em cima. Morra. Não gosto dela. A Bíblia diz que você tem que amá-la. Tem que estar junto. Tem que levar alívio. 1 Coríntios vai dizer que você tem que ajudar a carregar a carga um do outro para que se torne mais leve. Talvez a Dávila não tenha o recurso que a Simone precisa. Mas a Dávila tem uma palavra amiga, um coração grato, para poder ouvir, para aliviar a Simone, para dizer, Simone, eu estou com você, o que a gente pode fazer para te ajudar? Talvez você lá na sua casa, na sua residência, os seus amigos, os seus vizinhos, as pessoas que você ama, e às vezes as pessoas da sua família, estão passando por dificuldades, e você está virando o rosto. Não está indo lá dizer que a ama. Está vendo como nós somos pecadores? Que nós carecemos de Jesus Cristo, que nós não conseguimos cumprir o primeiro mandamento. Eu não vou falar do segundo. Se a gente começar a mexer no segundo aqui, nós vamos passar a noite inteira. A gente não consegue cumprir o primeiro mandamento. A disposição em servir uns aos outros. A disposição em amar o outro, sem querer nada em troca. Ora, eu não quero nada de você. Só quero te ajudar. Só quero te acompanhar. A gente não faz isso. Mas para reavaliar e recomeçar a nossa vida, nós precisamos começar a pensar em fazer estas coisas. Porque isto sim é evangelho. A disposição em servir, amando, sobre tudo. Amar a pessoa, sofrer o que ela está sofrendo, ajudar, acompanhar, caminhar junto. Sobre tudo. Uma disposição em servir. Amem-se sinceramente, com sinceridade. Tem gente que vai assim, vai na casa do outro e escuta tudo. E a pessoa confia e fala todas as coisas. Ganhou a confiança.
Ela virou a esquina, encontrou um conhecido. Ai, você sabia de fulano? Isso não é amor. Passa longe. Tenha sinceridade no seu coração. Ame o próximo. E às vezes o próximo é a esposa, é os filhos. O próximo é o amigo de trabalho, o próximo é o vizinho. Mas ame sinceramente, sem querer nada em troca. Sobretudo, amem sinceramente uns aos outros. Nós temos um tipo de amor, que é o amor de sentimentos e palavras, aquele subjetivo. É quando eu era solteiro e via aquela gata, né? E aí eu queria conquistar a gatinha. Aconteceu comigo, viu? Eu até era bonitinho na época. Tem uns 30 anos isso, né? E aí você chegava e... aquele lero, Fábio, sabe? O lero. Isso é subjetivo, isso não é amor. É um amor com interesse. O amor deve ser com ações e atitudes. Dispensar amor com ações e atitudes. Isto é um amor concreto. É fazer algo. Não é só falar. É fazer de fato e de verdade. Lá na Univida sempre está chegando gente nova. E sempre quando eles estão chegando, eles estão numa fase mais difícil. Amar sinceramente, é viver a dor que ele está vivendo, porque você já passou por aquilo. Você está vendo o sofrimento que a pessoa chega, problema de abstinência, os problemas que ele enfrenta na sua adaptação ao tratamento que ele está sofrendo. Amar é estar junto, é falar, força meu amigo, vai dar certo, você vai conseguir, nós estamos juntos, nós vamos juntos nesse barco, vamos conseguir. Você está precisando de quê? Cara, eu estou precisando só conversar. É ter atitude, é ir ao encontro, atitudes concretas, é ver o sofrimento da Simone e se mover em direção a Simone para ajudá-la a resolver, é ver o sofrimento de cada um de vocês e se mover em direção um do outro, assim fica mais leve, reavaliar e recomeçar, reavaliar a nossa vida, a nossa jornada, esses minutos, 380 mil minutos que nós vivemos até hoje, nós fizemos essas práticas? Nós reavaliamos a nossa vida? Nós recomeçamos? Nós temos atitudes concretas, não subjetivas, em direção ao nosso próximo? O exercício do seu dom. Cada um de nós, ele tem um dom. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus, em suas múltiplas formas. O exercício do seu dom não é uma opção. Aqui na Bíblia está no imperativo. Está dizendo assim, eu não sei que dom que eu tenho. Eu não sei, você tem um dom. Eu identifico aqui algumas pessoas que a gente vai conversando, eu identifico dons das pessoas. E você tem que exercer. Se vocês quiserem, eu vou falar os dons de vocês aqui do palco, do púlpito. Né? Vou falar o seu, Fábio e da Dávila, casal 20. Fábio e Dávila têm o dom de agregar pessoas em torno deles. Sempre a casa deles está cheia. Não só pelo trabalho, que às vezes a gente vai fazer um culto, sempre tem gente em volta. Use esse dom em prol do reino de Deus. Isto é imperativo. Faça o bem às pessoas que vão na casa de vocês. Fale e viva do amor de Deus. Cada um de nós aqui tem um dom. Cada um de nós foi escolhido para alguma coisa. Pode ser o dom de vir aqui cantar. Eu sei que a Ana toca violão, escondido, mas toca. É um dom, por que você não quer tocar?
pegue o violão e comece a tocar. Deus te deu um dom. E foi ela que me contou. Pior, né? Veio me contar, eu contei para todo mundo que ela toca violão. Né? Exerça o dom que Deus te deu. O João, namorado da Ana, joga futebol. Muito bem, por sinal. Ah, no futebol, dá para fazer alguma coisa assim, negócio de reino, evangelho? Claro que dá. Claro que dá. Testemunho do amor de Deus. Exerça o seu dom em benefício do reino. A Flaviane tem uma loja e é comerciante. Todo mundo que chega lá, ela oferece um folhetinho, uma palavra amiga, mesmo que não compre, pelo menos meia hora de conversa ganha. Exerça o seu dom falando do amor de Deus. Isto é imperativo. A Maria dá aula para criança. Faça com amor. Exerça o seu dom em prol do reino de Deus. Isto é imperativo. Está vendo que se a gente for começar a puxar o fio da meada aqui, vai sair uma coisinha ou outra, e tem gente que tem mais de um, tem uns que é privilegiado. Tem gente que tem 5, 10, né? Eu só tenho um, falar. Né? Eu só tenho esse dom de falar, e eu vou falando por aí. Mas cada um de nós tem um dom. Identifique aquilo que você tem facilidade. Identifique aquilo que você faz melhor. E adapte isso para o reino de Deus. Use isso para o reino de Deus. Porque afinal, qual é a sua disposição em servir? Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O dom tem um propósito, é servir aos outros. Servir aos outros. Às vezes remunerado, às vezes sem remuneração, mas servir aos outros. Tem gente que tem um dom de cozinhar, tem gente que tem um dom de comer, mas é servir aos outros. Exerça o dom que Deus te deu. Identifique na sua vida qual é o dom que Deus te deu. Não existe ninguém respirando sobre a terra sem um dom. O que você está fazendo com os dons que Deus te deu? Administrando fielmente. Seja fiel ao dom que você recebeu. Administrando fielmente o dom que você recebeu. Sendo fiel à palavra de Deus. Obedecendo à palavra de Deus. Qual é a sua disposição em servir? Isso precisa ficar latente no seu coração essa semana. Isso precisa mexer com você. Qual é a sua disposição em caminhar juntos? Em servir o reino de Deus. Os seus dons, aquilo que você faz, às vezes aqui na igreja, às vezes na sua casa, às vezes na sua vida particular, você tem algo especial que Deus te deu e que você deve exercer. Como você tem feito isso? Você tem sido fiel? Não corra, não fuja da presença de Deus. Exerça o seu dom, exerça aquilo que Deus te deu de presente. Ele colocou isso em você e há sem dúvida nenhuma um objetivo de Deus para isso. Ele não faz nada sem um objetivo claro. Deus não deu ao João lá o dom de jogar futebol sem um objetivo claro para a vida dele. Precisa identificar, assim comigo e com você, identificar qual é o objetivo disso. Eu tive um amigo, Josué Alves,
Ele era um baita, eu lembrei do negócio de futebol, ele era um baita jogador de futebol. Um centroavante que abria para os dois lados, batia de qualquer lugar e tal. E aí, convite para jogar e tal, ele não aceitou os convites. Um dia, ele aceitou um convite para ir para a Arábia Saudita. Por que você vai para... Não está entendendo. Você vai ganhar muito mais aqui. Eu falei, porque lá eu não vou jogar futebol. Lá eu vou falar da palavra de Deus. Lá eu vou usar o meu dom. Eu entro lá e vou falar da palavra de Deus. Conhecia um professor de educação física em Guarapuava. Cara fantástico. Foi embora para Dubai. Falei, olha que chique. Montou uma escolinha de futebol em Dubai. Olha que maravilha. Para falar do amor de Deus. Ele não montou a escolinha para ensinar o menino a jogar futebol. Aquilo era o segundo plano. O primeiro plano foi contrabandear Bíblias para dentro do país, que não poderia entrar Bíblia. E foi falar do amor de Deus. Você tem um dom, talvez aqui, aonde você está, na sua casa, na sua vizinhança. Eu sei fazer bolo maravilhosamente. Tem alguém nos seus vizinhos que quer um bolo, que está precisando de um bolo. Faça um bolo, uma garrafa de café, sente com a pessoa e fale do amor de Deus. Uma disposição em servir. Tire 30 minutos da sua semana. 30 minutos para servir alguém com o dom que você tem. Jamais se esqueça da multiplicidade dos dons. No final do versículo 10 vai dizer de múltiplas formas. Os dons em geral são diferentes. O meu dom não é o mesmo dom de vocês. Quando eu comecei a trabalhar com o Evangelho, e eu entrei na MPC, eu não sabia falar, eu tinha problema de timidez. Eu sou tímido, tive que vencer a timidez, né? Então eu tinha um problema muito sério com timidez, e eu entrei na MPC. E aí a gente tinha que falar para adolescentes e jovens. Pensa um cara travado, era eu. Então a gente fazia acampamentos, às vezes trazia 800, 700 jovens em Uberlândia, colocava dentro de um local e aí você ficava 3, 4 dias, né, para poder falar do amor de Deus para esses jovens. Ok, ótimo, maravilhoso, era tudo muito lindo, tudo muito bom. Mas cada um tinha que ter uma tarefa, algo que alguém ia fazer, e eu descobri o meu dom nesse período. Como eu não falava nada, era muito tímido, eu não conseguia, e eu sou muito moleque, eu era muito mais moleque ainda, era muito brincalhão, 29, 30 anos atrás. Então era muito brincalhão. Então eu não conseguia assim falar com os meninos. Eu aprendi que se eu lavasse banheiro, eu estava servindo aquela molecada. Então, quando se reunia a equipe da MPC, nós éramos uns 20, 30 garotos, mais um líder, ele ia distribuir o serviço. Quando ele chegava em mim, ele falava assim, banheiro, né, Regis? Banheiro. Banheiro. Mas pensa em lavar banheiro para 800 pessoas. Eram 4 vezes por dia, assim, um banheiro que tinha 50 chuveiros, né, outros tantos vasos lá. Mas esse era o que eu gostava, que ele me dava um prazer em estar com eles. E ninguém da outra turma, do restante da nossa turma da MPC, queria lavar banheiro. Eu falei, não, eu prefiro lavar banheiro, eu gosto de lavar banheiro. Algo que eu fazia com alegria para servir. Às vezes, para o outro, se ele topasse, eu pego aqui porque eu tenho que pegar, porque eu tenho que pegar alguma coisa. Se fosse um peso, para mim não. Era um motivo de alegria. Aí tinha um cara lá, o Gilmar, ele adorava ir para a cozinha descascar batata. Não tinha descascador na época, não tinha chegado essa modernidade. Pouca coisa, 120 quilos de batata, 2 sacos de 60 quilos. O cara sentava, pegava uma faquinha. Eu falei, eu não quero isso não. Para ele não era um peso, ele fazia aquilo cantando. É assim quando você descobre que você está servindo com prazer.
E há uma multiplicidade de formas. Nós falamos aqui de coisas simples. Tem gente que tem um dom de cantar e fica se escondendo. Está aberto, vem cantar, vem ensaiar, vem aprender se você não sabe. Tem gente que tem um dom de ensinar, vamos ensinar. Tem gente que tem um dom de fazer bolo, vamos fazer bolo. Tem gente que tem um dom de ajudar na classinha, né, Dávila? Vamos ajudar na classinha. Fato é que não tem a necessidade no reino de Deus, na igreja, no evangelho, de eu ficar parado só absorvendo aquilo que me é bem-vindo. Porque às vezes o cara que está falando aqui na frente, o pastor ou o evangelista que está falando aqui na frente, falou algo que eu não gostei. Aí desce um beijo assim. Não gostei. Baguou. Para. Faça com alegria. Sirva com alegria. Afinal de contas, há uma multiplicidade de coisas que você pode fazer. Para a gente refletir, para finalizar, eu queria fazer 2 perguntas para vocês, e aí vocês respondem no coração de vocês. A partir da sua agenda, do seu dia a dia, daquilo que você faz, olhe no seu coração e pense o quão você está disposto em servir os outros. Assim, eu vou tirar 1 hora do meu mês, 1 hora por semana, para servir alguém. Eu vou tirar 30 minutos, vou tirar um dia. Quão você está disposto? Qual é o nível de disposição que você tem hoje para servir as pessoas? O que você pode fazer para ser um bom mordomo dos dons que você recebeu? Às vezes você vai precisar desenvolver o seu dom. Às vezes ele está assim, meio engateando. Precisa de um treinamento, alguma coisa. Se for algo que nós possamos fazer, fale conosco. Nós podemos trabalhar juntos o seu dom, para que você possa desenvolver o seu dom. Mas o quão disposto você está em servir. Que Deus abençoe a sua vida, que te dê uma boa semana. Vá com essas 2 pulguinhas atrás da orelha, pensando bem na sua vida, na sua história. Que Deus cuide de vocês. Fique de pé, vamos orar. Deus, muito obrigado, ó Pai, por esses momentos aqui. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença no meio de nós. Nos abençoe, cuide de nós. Obrigado por ter falado ao nosso coração. Ó Deus, nos dê uma boa semana na presença do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu deixei um negócio cozinhando ali, eu não sei se ficou pronto. Mas deve ter ficado. Minha esposa deve ter olhado para mim, né? Tem um lanche. Eita, aí lascou, lasqueira. Né? Mas tem um lanche ali, não vai embora. Sem dar uns 15 abraços mais ou menos, viu, Dona Vilminha? Sem dar uns 25 apertos de mão, não vai embora. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide de você. Tenha uma excelente semana. Tem até visita, um cachorrinho. Que Deus cuide de você, tá bom? Em nome de Cristo Jesus, que Deus nos abençoe. Andava em trevas e não via a luz. Clamei o seu nome, estendeu suas mãos. Poderoso é o Senhor, digno do meu louvor. Andava em trevas e não via a luz. Clamei o seu nome, estendeu suas mãos. Poderoso é o Senhor, digno do meu louvor.
é seu nome, para sempre vou te adorar. Morreu naquela cruz pra me salvar. Perdoou meus pecados, restaurou minha vida. Santo é seu nome, para sempre vou te adorar. Morreu naquela cruz pra me salvar. Perdoou meus pecados, restaurou minha vida. Andava em trevas e não via a luz. Clamei o seu nome, estendeu suas mãos. Poderoso é o Senhor, digno do meu louvor. Santo é seu nome, para sempre vou te adorar. Morreu naquela cruz pra me salvar. Perdoou meus pecados, restaurou minha vida. Santo é seu nome, para sempre vou te adorar. Morreu naquela cruz pra me salvar. Perdoou meus pecados, restaurou minha vida, Senhor. Santo é seu nome, Jesus, poderoso é seu